bom dia, seja bem-vindo ao nosso QGR 5K USA. A gente está continuando a discussão sobre o livro Antifrágil. Discussão não, né? A gente está continuando nossa conversa e bate-papo sobre o livro Antifrágil. Estamos aqui, meu nome é Renato Gomes, estou falando diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E quem está com a gente aí? Vamos nos apresentar. Eu sou o Theo, estou aqui nos confins de Minas Gerais, no Brasil. Espero continuar agregando aí, ser agregado extremamente aí. Para quem não viu o último vídeo aí, apesar de eu não estar presente, eu vi o último vídeo, muito bom. A introdução da discussão, ela já dá para expandir a mente pelo menos 1 quilômetro. Então, recomendo aí quem não viu o último vídeo, dar uma corrida no canal aí. E é interessante porque na introdução a gente conversa sobre o conceito de frágil, robusto e antifrágil, né? Eu ia começar a nossa questão aqui com o que seria o contrário de frágil, mas como no último programa já falou sobre o conceito de antifrágil um pouco, ficaria meio sem sentido. Mas uma coisa que ficou bem marcada para mim da última reunião é que normalmente quando a gente está lendo alguns livros, algumas coisas começam a acontecer na vida que fazem com que a gente reflita ou fazem com que a gente talvez se alinhe um pouco com o que está sobre o tema do livro, né? E no fim da última reunião, nossa oração foi, Deus, que o caos, que a dificuldade, né, que aquilo que nos torna ou nos possibilita agir como uma pessoa antifrágil, que eu possa nos guardar, que eu possa nos acompanhar durante esse processo aí, porque a chapa fica quente, a barra fica mais pesada. Mas esse conceito, assim, do contrário de frágil ser antifrágil, é algo que eu não tinha parado para pensar ainda, não é algo que eu tinha, assim, realmente colocado em perspectiva, né? Então hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, onde ele está falando no capítulo 1 sobre a metáfora de Damocles e Hydra, né, que inclusive tem um seriado aqui muito interessante que tem Hydra como um dos temas, né, lá do seriado, e começa a entender mais o significado da palavra, o que isso significa, faz um sentido bem interessante, né? Então, Damocles ele vive sobre uma espada pendurada por um fio. Ele é super forte, ele está intacto, né? Nada está quebrado em relação a ele, mas ele tem uma espada que está a qualquer ponto, se dependendo da posição que ele se mexa ali ou que aconteça, ele pode ser cortado por aquela espada. Então, é aquele conceito do frágil que, tipo, tá pelo fio, né? Tá, a qualquer momento ele pode quebrar porque alguma coisa pode acontecer. E já no Hydra, é uma criatura, né? Uma criatura mitológica que, quando corta uma cabeça, nascem duas. Então, é algo bem interessante também, né? Que não somente, digamos assim, aquilo que foi perdido se regenera, mas como geram duas daquilo ali. Então, é algo que se torna maior. E talvez essa representação é a maior representação do antifrágil que a gente possa colocar aqui nessa questão de quando algo ruim acontece, não somente se recupera, como melhora, né? Na última reunião, a gente fez bastante comparação com a questão dos furacões, né? Aqui na Flórida. Oh, Adelso aí! Caraca! E doutor Adelson? Maravilha, cara. Então, assim, aqui na Flórida, a gente tem a temporada de furacões, que inclusive agora no verão a gente está debaixo dela. Todos os dias, às 5 da manhã, os jornais eles atualizam o que está acontecendo no oceano, se tem alguma tempestade vindo. Esse conceito da tempestade ele é interessante, porque você tem pessoas que precisam se retirar dos locais, né, porque as coisas vão ser quebradas e há inundações, há perigo de morte. Existem pessoas que elas se ancoram, né, que é uma expressão que acontece aqui de você se ancora até a tempestade passar. E existem pessoas que vão para a tempestade para poder ter oportunidade de negócio, para poder ter oportunidade de sair ter algum benefício no meio da tempestade, no meio daquele caos todo, né? E não do ponto de vista apenas de fazer dinheiro com a desgraça dos outros, mas uma pessoa, por exemplo, um vento forte derruba um telhado, aquele telhado tem que ser reconstruído o mais rápido possível. Então, precisam ter pessoas que estão dispostas a enfrentar esse risco e enfrentar ali as dificuldades para poder trazer uma certa estabilidade para quem quer que tenha incorrido ali do desastre. Mas Vamos precisar de lenços, né? É a história um chora, o outro vende lenço. exato. Se compadecer ao ponto de não querer vender lenços, não vai excluir a necessidade de precisar de lenços. Tem um fenômeno que está acontecendo aqui, né, interessante nos parques, que
na Flórida no verão, 5 horas da tarde chove. Chove às 5 horas da tarde. Ou vai ser às 5 ou vai ser às 6, mas vai chover. É igual aqui Então no tem muita Brasil, no gente. norte, eu mexia com vendas antes, aí ligava pro pessoal do norte, aí falava assim, "Ah, você pode me ligar depois da chuva?" Aí eu falei assim, depois da chuva? Como assim depois da chuva? Eu falei assim, que hora que é a chuva? Eu falei assim, mais ou menos o horário do almoço. Eu falei, já era certo de chover, que já virou um padrão de horário, assim, em alguns lugares lá. Com certeza. E aí você vê que nas filas dos parques existem pessoas que estão vendendo guarda-chuva. Do nada aparecem, pessoal. Não sei se fica no porta-malas esperando, alguma coisa assim, mas na hora que dá o horário da chuva, tem gente vendendo guarda-chuva nas entradas dos parques, assim. Então é bem interessante isso. Mas esse conceito, né, do que o frágil ele quebra com as dificuldades, com o caos, com esses eventos extremos, né, catástrofe. O robusto, ele se segura, né? Ele baixa a cabeça ali, segura até aquela tempestade passar. E o antifrágil, ele continua se movendo, né? Ele, mesmo que alguma coisa ruim aconteça, ele continua se movendo. E aí, o exemplo que o autor dá no livro é a questão do exercício físico, né? Que é algo básico, mas se você parar para pensar, acho que rege ali o antifrágil seria a questão do exercício físico, onde que os músculos que não são usados, eles se definham, eles ficam menores, eles perdem a sua força, sua resistência, e é preciso, então, fazer exercício físico para poder trazer a capacidade daqueles músculos, onde eles vão cada vez mais ficando mais fortes, né? Ficando mais poderosos, à medida que você vai criando uma dificuldade para o corpo ali, para ele poder se desenvolver. Assim, ele traz esse conceito de que certos sistemas, eles prosperam quando são atacados, né? Então, por exemplo, na internet é um fenômeno comum, aquilo que é coisa boa tem uma dificuldade, uma certa atração para ser compartilhado, mas notícia ruim voa rápido, né? É algo que a gente vê esse fenômeno do cancelamento na internet agora, onde a pessoa fez uma coisa que é considerado ruim ou por um grupo ou por alguém que tem uma voz na internet, e o cancelamento ele vem de uma forma como punição para aquilo. Só que se você for parar pelo ponto de vista, para ver do ponto de vista da publicidade, da exposição, a notícia ruim, aquela catástrofe, aquilo que foi feito de ruim, vai ter uma atração muito maior do que aquilo que foi feito como uma bondade, né? Então, acaba apagando todo o histórico que a pessoa fez com base naquele ponto ruim que foi feito. E talvez isso reflete um pouco aquele conceito que o Pablo Marçal fala de cair para cima, né? Onde quando você passa por uma situação onde parece que é um caos instituído, onde as coisas não vão acontecer, as coisas não vão andar da forma que deveriam, você utilizar aquilo para tracionar algo positivo em retorno, né? Por exemplo, o Bambam lutou contra o Popó e tomou um pau do Popó, mas ele ganhou milhões de dólares ali, ou milhões de reais no resultado daquela luta. E mesmo a chacota que é feita em relação a ele transforma ali em possibilidades de lutas futuras, porque o que é importante naquele caso é a audiência que está assistindo e não necessariamente quem está lutando contra quem. Se fosse o Popó contra o Renato não ganharia dinheiro nenhum e duraria até menos do que o Popó, do que o Bambam no ringue. Mas o fato de ser a pessoa ali que é do contraditório, que causa polêmica, que traz toda uma conversa à mídia, aquilo traz exposição, que é o que está sendo buscado aí naquele fato, né? Ele fala que, embora o conceito de antifragilidade seja universal, a forma como ele se aplica depende do contexto. Então, ele mostra no livro algumas situações onde algo que é antifrágil em uma área não é antifrágil em outra área, né? Ele traz, inclusive, a explicação ali do mercado financeiro. Para alguns casos, uma ação está dependendo ali de algum fator externo para que ela possa subir ou para que ela possa valorizar, e outras não estão de nenhuma forma relacionadas àquilo. Aqui nos Estados Unidos a gente vê isso muito em relação às guerras, né? Quando há um rumor de guerra ali, algo vai acontecer, algumas ações sobem, que são normalmente das empresas de defesa, que estão ali ganhando investimento do governo federal para poder se preparar para uma guerra, onde outras acabam perdendo ali o seu valor, né? Seja na área de energia, seja na área de meio ambiente, enfim. Então, esse primeiro capítulo, ele traz essa explicação de que o antifrágil, ou a situação antifrágil, a pessoa antifrágil, ela não necessariamente é algo sistemático que acontece em todas as áreas. Ela pode acontecer da mesma forma em áreas diferentes, em uma área ser considerada frágil e outra área ser antifrágil. Como, por exemplo, o mercado de trabalho, né? Ele traz ali que uma pessoa que está num nível, digamos assim, de entrada no mercado de trabalho, que não depende muito da exposição, não depende muito da política empresarial, ela está imune àquilo que ela fala, né? Ela está imune à forma como ela lida, por exemplo, com a empresa, né? Então, vamos dizer, o pessoal que trabalha, motorista de Uber, por exemplo, ou taxista. O que eles falam ali, eles têm total liberdade de falar o que eles quiserem,
porque a próxima corrida deles não vai estar totalmente direcionada, totalmente linkada àquilo que ele está dizendo no táxi ali ou no Uber. Então, eles têm uma liberdade, eles são antifrágeis em relação à perspectiva que os clientes vão ter em relação a ele. Claro que no Uber tem ali a questão da nota do motorista, mas eles estão imunes às coisas que eles falam do carro, né? A conversa que eles têm ali, se eles vão defender um partido político ou outro, se eles vão trazer uma conversa que talvez seja um pouco seja inapropriada, aquilo ali não causa na vida deles um impacto em relação ao trabalho deles. Eles vão ter a próxima corrida, eles vão continuar fazendo o serviço deles. Então, eles são antifrágeis em relação à perspectiva daquilo que eles estão falando. Já por outro lado, um grande executivo, ele não vai estar, ele não é antifrágil em relação àquilo que ele fala. A perspectiva, a imagem que ele tem conta muito na posição onde ele está. E recentemente teve esse caso aqui nos Estados Unidos, né, lá do show do Coldplay, que o CEO da companhia estava tendo um caso com a diretora de recursos humanos, e alguns segundos ali que foi exposto na internet, o comentário do cantor da banda, destruiu não somente a carreira dele, como também o casamento, né, a família e tudo mais. Então ele não é antifrágil em relação à perspectiva dos outros em relação a ele. A posição onde ele está, ela é muito frágil e depende ali da perspectiva, depende de como ele é visto, depende da exposição que ele tem, né? Então, esse conceito ele aparece no capítulo 1 e, de novo, retrata aquela questão dessas figuras, né, de Damocles, que é o cara que está com uma faca, né, ou uma espada ali a qualquer momento no fio da espada, onde qualquer movimento que ele fizer ele pode se machucar, e o outro é o Hydra, onde é o objeto ali, ou aquele símbolo da mitologia que corta uma cabeça e nascem duas no lugar, né? E no capítulo 2 ele fala sobre a questão de supercompensar, né? Ou então superreagir aonde tiver, né? E ele mostra como os sistemas vivos reagem ao estresse, né? Então ele fala isso na economia, ele fala isso no nossa parte física. E quando a gente para pensar assim, é até interessante como que isso é natural. Se a gente parar para pensar, a gente vê como isso é natural. Por exemplo, em famílias que têm uma condição de vida boa, né? Os pais eles prosperaram ali durante os anos ali de ouro e tudo mais, e aí os filhos eles nascem num ambiente onde tem acesso a tudo, né? Tem acesso a comida de qualidade, tem acesso a esportes, tem acesso à tecnologia, tem nada falta, tudo tem tudo, né? Normalmente o ciclo é de que ou essas crianças não são expostas a ambientes estressantes, seja porque os pais, né, tiveram uma vida tão difícil que eles acabam compensando na vida dos filhos, e os filhos acabam se tornando adultos frágeis, né? Adultos cheios de mimimis, onde a dificuldade não sabe como lidar com isso. Então, esse é um ciclo que é perigoso, né? Ele demonstra como que é importante, né, nos organismos vivos, uma pequena dose de dificuldade de estresse para gerar ali uma compensação. E ele mostra como, por exemplo, até no caso do ser humano, né? A gente já falou sobre a questão do exercício físico, mas ele traz também, por exemplo, a questão de doenças, né? Onde foram feitos experimentos que, se o corpo ele é exposto a algum tipo ali de bactéria, algum tipo de organismo que traz alguma afeta o corpo de certa forma, o corpo ele não somente reage àquilo lá, como ele se torna mais forte em relação àquilo. Recentemente, a Suzana, minha filha, ela quebrou o punho, né? Caindo de uma barrinha da escola. A coisa mais interessante é o médico falando: olha, esse braço dela aqui para quebrar de novo nessa posição é a coisa mais rara que vai ter. Porque ele fica mais forte quando ele se recompõe ali, né? Ele não somente conserta, né, onde quebrou, como ele se torna mais forte. E aí é o próprio Inclusive, conceito. a ideia de estresse, ela vem da biologia, né? O termo estresse, Hum, ela foi primeiro mencionado dentro da biologia, que é essa adaptação que a biologia, que a célula faz, ou que o uhum. micro-organismo vai fazer, ou vai reagir, para entrar novamente em homeostase, que o tornam, em alguns casos, né, mais forte do que o ambiente anterior. A gente Uhum. pega o termo e joga lá para psicologia, psiquiatria, e fala, tá estressado, então não pode ter estresse. Não, na verdade, o estresse é que vai te deixar mais forte, pelo menos dentro da biologia, né? Agora, Não, se for um nível muito maior, a gente tá falando de dano, já não tá falando mais de estresse. e ele traz isso na realidade, por exemplo, dos esportes, né? Ele traz na questão fala do negócio de como ganhar uma corrida de cavalos, né? Onde você precisa permitir que pequenas perdas aconteçam para que aquela ação de superação torne aquele cavalo um cavalo campeão. E a gente vê isso nos esportes o tempo inteiro. Que time que só perde o brilho de ganhar,
de jogar, né? As crianças não querem mais jogar porque só tá perdendo. Então é necessário balancear ali, mas ao mesmo tempo o time que só ganha se torna confortável e acha que é o melhor. E aí quando encontra um time difícil, você vê que psicologicamente os atletas ficam devastados. Mas assim, de forma conceitual, se você vê, por exemplo, a própria forma como as vacinas são feitas, né? Teoricamente é um micro-organismo ali que é colocado que vai causar dano ao corpo e o corpo tem a possibilidade de reagir àquilo ali e criar os anticorpos. Só que o nosso corpo ele não somente gera os anticorpos para bloquear aquele nível de vírus ali que entrou, como ele também gera anticorpos maiores, né, para poder reagir àquela ofensa ali, ou aquela batalha, vamos dizer assim. E o que também acontece com a questão dos antibióticos, né? As superbactérias, elas são formadas desse próprio princípio, né? De tomar antibióticos que não são durante todo o prazo que precisa, então aquelas bactérias que sobraram acabam se tornando super resistentes e aí elas se multiplicam e aí o antibiótico não consegue mais combater aquelas bactérias. Então, a gente vê isso na biologia acontecendo, né? Se a gente parar para pensar, a gente vê isso na nossa vida também. Ele traz a questão da inovação, isso é brilhante. Se a gente parar um pouco para pensar, e talvez esse seja a nossa discussão aqui na nossa reunião, a inovação ela não vem do conforto. Ela não vem de tipo, tá tudo bem, então vamos inovar, né? Ele inclusive brinca com isso, ele fala, poxa, você vai ver que inovações das empresas não vão vir do departamento de inovação, não vão vir dos consultores, eles vão vir dos momentos de estresse, né? E a gente vê aqui nos Estados Unidos uma grande revolução que está acontecendo com o presidente Trump, né, onde ele está em todas as áreas causando, digamos assim, um caos, um estresse em todas as áreas, seja no governo, seja na economia, seja nas fronteiras, seja em qualquer área. E você começa a ver a inovação acontecendo de todas as formas, porque a inovação ela vai acontecer nesses momentos de estresse, ela vai acontecer do momento de dificuldade. As ideias vão surgir quando é necessário é, reduzir custo, quando é necessário otimizar serviço, quando é necessário trabalhar menos, ou ter mais efetividade e produtividade com menos pessoal. Então, a inovação ela vai vir da dificuldade. E aí ele traz, né, de forma geral, esse conceito de que quando a gente vê algo ruim acontecendo, quando a gente vê uma dificuldade chegando, qual é a postura que a gente vai tomar em relação a isso, né? É de ser frágil, né? Onde, meu Deus, acabou tudo. É de ser robusto, onde a gente vai parar e falar assim, nossa, realmente eu vou me segurar aqui, esperar essa tempestade passar, ou eu vou ser antifrágil, vou enfrentar e procurar oportunidade. E eu percebo que, pelo menos para mim, quando eu olho para situações, né? E talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, eu possa compartilhar um pouco mais da parte pessoal que está acontecendo, mas você vê que quando você olha para a dificuldade, para o caos com uma visão antifrágil, você muda a sua perspectiva, né? Você muda a forma como você encara, você muda a energia, você muda tudo, né? Mas assim, queria perguntar para vocês se houve algum momento na vida de vocês onde o caos ele gerou inovação, o caos ele gerou prosperidade, gerou movimento aí, né? Se você lembra de alguma fase, algum evento, que a gente pudesse compartilhar aqui no grupo. Eu sou meio apaixonado com gestão, processos de gestão. E tem uma frase do Undergroove, eu até deixo ela assim como recadinho do WhatsApp, que é: deixa o caos reinar e então reine no caos. Peguei de um livro dele. Ele não foca nesse conceito do antifrágil, mas para haver organização, para haver crescimento, ele comenta que é preciso primeiro você reconhecer o caos naquela área, né? Porque através do caos é que você vai conseguir entender os recursos para então geri-los, ou entender o que está acontecendo. Não adianta você chegar no rio e falar assim, vou esvaziar esse rio aqui e levar uma caneca na mão. Eu falei, você vai ter que entender como é que tá esse rio, porque pode ser mais fácil que você leve só uma pá e faça uma curva no rio ali com uma mera canaleta que você faça. Então, entender o contexto, ele é para mim uma massa. E acho que o Taleb, ele foi bem feliz nessa pontuação dele. Depende do contexto. Teve o exemplo do caso do Pablo, quando ele foi acusado de ser criminoso, porque pegaram lá um ocorrido do passado dele e tal. Acho que foi até envolvido com o Ryan na época, o Ryan Santos, que começou a bombar esse tipo de coisa. E ninguém esperava que ele fosse fazer uma live gigantesca. Ela falou, não, vou explicar, vou mostrar o que aconteceu, vou mostrar todos os meus processos, vou mostrar todas as minhas prisões. Ele traz aquilo para uma metáfora e faz uma venda, faz um lançamento milionário naquelas 2, 3 horas que ele fez uma live. Outro ocorrido foi no Pico do Marins, né? A Globo chegou a noticiar e ele, sem Uhum. conversar com ninguém, fez a mesma coisa. Gerou repercussão e ele canalizou essa repercussão. Na política a gente viu algumas ações assim, outras também ações que não deram muito certo. Talvez um exemplo.
seja veículos de comunicação de notícias. Então, o próprio noticiário em si, ele lucra em propagar, a ideia da propaganda é em propagar as notícias de tragédia, são as principais. As pessoas querem saber, tipo, tem um meteoro para cair, né? Você vai ligar no jornal para saber quais são as últimas novidades a respeito daquilo. Enquanto isso, o jornal está lucrando em audiência com isso. Porém, se for uma tragédia da própria emissora, a gente entende que aquele jornal vai ser o último a noticiar qualquer coisa a respeito. Então, realmente depende do contexto. E por isso que não se existe, eu acho que uma fórmula de como fazer isso. Fica no critério da intuição e o que você falou bem. A ideia de oportunidade, ela depende também de uma criatividade, de você olhar o contexto e ter uma intuição do que pode ser feito. E para ter essa intuição, eu preciso ter uma perspectiva, eu preciso estar buscando isso. Você entra num lugar buscando alguma coisa, é mais fácil de você encontrar ela. Mas e quando você não sabe o que que você vai encontrar? Basta que você volte a sua mente para sempre buscar encontrar oportunidades. A gente vê em outros livros do Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, a gente vê isso no Segredos da Mente Milionária. Em outros É no livros Pai também Rico, Pai recomendam Pobre essa. também fala O sobre Pai isso, Rico, né? Pai Pobre. A ideia de você começar a treinar a mente para enxergar a possibilidade da oportunidade. Sempre dormir com uma pergunta, né? Aquela máxima do que a gente vê em alguns livros do Segredos da Mente Milionária, a gente comenta isso. Vou passar por uma loja de carros, nossa, aquele carro sempre foi meu sonho de infância, mas é muito caro, não é para mim. Então você finalizou, Uhum, cerebralmente, você finalizou a questão. Mas se você for para casa com aquela questão, o que eu preciso fazer para comprar? E dorme com aquela questão. E acorda depois com aquela questão. Não precisa ficar se martirizando, mas apenas levantando essa questão. Treina o cérebro a sempre encontrar isso. É uma máxima, isso sim eu acredito. A gente tem que lembrar também que o contexto, a gente deu o exemplo do lenço. Você falou a respeito das tragédias climáticas também em vários lugares dos Estados Unidos. A gente, pelo menos aqui no Brasil, eu sinto, isso não é uma coisa que eu posso muito mensurar, mas eu sinto que se você for focado demais em encontrar a oportunidade, você é visto como negativamente oportunista. E isso é mal visto. Na prática é mal uhum, visto, é rejeitado. Então, você precisa sofrer, você precisa não enxergar a oportunidade. Tem que cair de bandeja no seu colo. uhum. Eu lembro antes do Silvio Santos morrer, eu lembro de uma entrevista que ele deu. Não foi exatamente antes, mas assim, alguns poucos anos antes. Um jornalista mais moderno, assim, de internet, foi lá em Orlando, encontrou ele na saída da casa dele. E o Silvio Santos deu uma carona pra ele. Ele falou: como é que faz pra ter sucesso que você teve? Ah, é sorte. Ele falou assim: é sorte. Ou você tem a sorte ou não tem a sorte. Deus pode olhar com bons olhos para a sua situação e acabar te gerando sorte. Mas anos antes, isso na década de 90, talvez até anos 2000, talvez tenha alguém que não sabe que o Silvio Santos chegou a se candidatar como presidente do Brasil. O discurso era outro. Ele era muito mais voltado ao empreendedorismo, a você estar preparado. E não é que ele mudou o discurso, eu acho que talvez ele só parou de tentar falar para quem não quer ouvir. E era o contexto daquele jornalista ali, jornalista entre aspas, ou não sei se é aspas, mas ele sabia que o público que dá ouvidos a ele é o público que não era o empreendedor comum, não era o homem de negócios que aquele jornalista estava representando. Então fica sendo sorte. Não foi o Silvio Santos que mudou, mas ele sabia para qual contexto ele estava falando. Isso eu vi um grau de inteligência nele ali. Ele não adiantaria dar os detalhes do que deveria ser feito para se obter sucesso, quais princípios seguir. Ele era família judaica também. O contexto eu vejo que ele ou vai te incentivar para isso ou ele vai desincentivar para isso. E a disposição que eu acho que precisa se ter para além do contexto, eu tenho disposição de confrontar o contexto. Na prática, é apenas isso. Seja após um ciclone, seja após um furacão, seja num contexto empreendedor no Brasil. Os dois contextos são muito difíceis e você vai ter adversidades no meio das duas situações. Claro que uma muito mais agravada do que a outra, porque coloca em risco sua vida. A outra coloca em risco a sua reputação. A outra coloca em risco sua jornada social. Não é tentando fazer uma ser mais do que a outra, mas as duas possuem riscos distintos. Para eu abraçar esse risco, essa é a premissa do Taleb, eu também tenho que estar mirando no ganho. Se o ganho não for equivalente ao maior, não faz sentido. Eu preciso saber o que que eu estou buscando, qual tipo de oportunidade, qual tipo de possibilidade eu estou mirando e encontrar. Sem isso, eu vou ficar sempre buscando possibilidades, mas possibilidades do que exatamente? No caso do Taleb, a gente entende que é financeiro, mas trazendo essa metáfora para outras áreas da vida, eu posso sim treinar o meu cérebro para me aprimorar, que é o que eu vejo que é o caso do Pablo Marçal. Aprimorar, vou pegar as minhas fraquezas e jogar elas na mesa para poder ser exposta e eu, a partir daquela fraqueza, tornar uma força. Tem ferramentas aí, enfim, que são voltadas para isso. Essa é só
um ponto de reflexão. Tô vendo que o tempo ali deu uma pitada. Show de bola. E assim, a gente encerra, né, nossa conversa de hoje com essa reflexão de que a questão do antifrágil, ela está totalmente ligada à análise de risco, né? Talvez, dependendo do momento, da situação familiar, dependendo dos vários fatores, ser antifrágil também é ser inteligente de recuar, de não ir em qualquer oportunidade. Mas agradeço aqui a presença de vocês, Theo, Adélcio. A gente, semana que vem, a gente continua com a nossa reunião aqui. Vou orar rapidinho para encerrar e a gente se encontra semana que vem. Valeu? Deus, eu te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui conversando, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a analisar o risco, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ser antifrágeis, Deus, mas que o Senhor esteja conosco em tudo, Deus. Nós sabemos que o Senhor está conosco no meio da tempestade, que o Senhor possa nos ajudar, Deus,